Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Falar é Fácil, arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema que escolhi para falar com você hoje é problemas relacionados à comunicação. Esse é um resultado de um livro que escrevi chamado Comunicação Essencial, aliás, meu primeiro livro. E lá, num determinado momento, eu falo dos problemas e qualidades de comunicação das pessoas. De um lado, as qualidades, há pessoas que falam bem, desenvoltura, facilidade, fluência verbal, são pessoas que têm toda uma facilidade de envolver, de encantar, são carismáticas. Por outro lado, tem os problemas. E não é culpa das pessoas terem certos problemas, porque a vida não ofereceu a essas pessoas a oportunidade de um aprendizado. Mas o problema é quando ela mesma não percebe que tem esses próprios limites. E a intenção foi, num tom de brincadeira, claro, com todo respeito, mas falar de alguns desses problemas. Então tem lá o prolixo. Prolixo é assim, o próprio nome já diz, prolixo, ou seja, muito daquilo que a pessoa fala pode jogar no lixo porque não vai fazer absolutamente nenhuma falta. É aquele tipo de pessoa que fala, diz, depois repete o que disse, depois fala a mesma coisa que disse com outras palavras e parece que adora ouvir a própria voz. E não dá espaço, se deixar, não dá espaço para outras pessoas falarem. Ela, enfim, fala. Parece que assim, o prazer dela é falar. Não tem absolutamente nenhum momento, nenhuma intenção de ouvir as outras pessoas. Tem o contrário, que é o lacônico, aquela pessoa que diz respostas simples. Imagina uma entrevista, o repórter faz uma pergunta e a pessoa sim, pois não. E o repórter, claro, espera um desenvolvimento do assunto, abordar um pouquinho mais, a pessoa já respondeu e fica quieta, ou seja, não fala nada. Numa reunião, então, numa empresa, é terrível, porque a pessoa entende, imagina que as pessoas entenderam pelo simples fato dela pensar em alguma coisa, as pessoas como se lessem o seu próprio pensamento. Pode ser dificuldade de vocabulário, gramática, não tem, enfim, desenvoltura ou fluência verbal para expor um pensamento. Tem aquela pessoa que é um enrolado. Imagina uma pessoa enrolada. Ela fala, depois volta no assunto, depois se perde, depois se esqueceu daquilo que está dizendo, para no assunto, entra no outro assunto, esquece daquilo que estava falando antes, ou seja, totalmente enrolada. Tem outra pessoa que é aquela eu me amo. Aquela pessoa que sempre se julga estar desfilando na passarela. Adora tirar fotos, adora tirar vídeos, como se recebesse aplauso de todas as pessoas. Muitas vezes esse aplauso está apenas na cabeça dela. E as pessoas, talvez por diversão, para alimentar, acabam até aplaudindo, mas ela se julga assim, superior às outras pessoas. Parece estar sempre desfilando, né, na passarela e sendo aplaudida de pé por todo mundo. E na verdade não é o que acontece. Tem também o rapidinho, que é aquela pessoa que acelera, fala muito depressa, como se tivesse que falar tudo que ela tem para falar num curtíssimo espaço de tempo. Ela acelera a velocidade da fala, só que ninguém entende nada. Talvez nem ela mesma, ouvindo a própria gravação, vai entender. Mas está habituada a falar muito depressa. Por outro lado, tem aquele que é o devagar, quase parando. Aquela pessoa que fala devagar, daí a pouco fala devagar e as pessoas vão quase dormindo, porque ela se transforma num verdadeiro sonífero. Tão devagar que ela fala. Tem, por outro lado, aquele que é o seu coiso. Ela tem uma limitação de vocabulário, tudo para ela ter uma coisa, eu vou coisar, eu estou coisando. Conheci uma pessoa muito engraçada, porque tudo que ela usava, ela falava coisa. Eu vou coisar, ela não sabia o verbo, não sabia a palavra e usava coiso. Coiso, treco, troço, trem. Então ela não tinha a palavra, encontrava um substituto para dizer alguma coisa que só estava na cabeça dela, né? A pessoa, claro, mais ou menos entendia pelo jeito daquilo que ela queria dizer. Tem também o seu gaguinho, aquela pessoa que bi, seu gaguinho, tem lá um problema de gagueira. E claro, se não faz nada, não vai atrás de um fonoaudiólogo, fica com esse problema para o resto da vida. Tem também aquele que é o showman, aquela pessoa que acende os holofotes, ela quer brilhar. E não percebe que numa palestra, numa aula, o importante não é as pessoas saírem falando do palestrante, mas delas mesmas, das próprias pessoas que estavam assistindo à palestra. E nesse sentido, então, apenas algumas características de algumas pessoas. E pode ser que você ou alguém do seu contato, do seu conhecimento, da sua família, tenha alguma limitação dessa natureza.
E é claro que isso atrapalha a vida, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o crescimento e limita muito a possibilidade da pessoa mostrar efetivamente o seu talento e o seu potencial. De qualquer maneira, nesse tom de brincadeira, ficamos por aqui nesse programa de hoje, mas esperando que você pense um pouco a respeito disso. Se tem algum problema, por que não resolver? Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.